Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia de todos que nos ouvem. Amém. E é sempre muito bom começar assim. Com certeza. Bom, para começar o nosso mergulho profundo de hoje, vamos imaginar uma cena um pouco inusitada. Opa, adoro analogias. Manda ver. Pensem no seguinte. O juiz supremo, dono de todo o sistema judicial do universo, levanta de sua cadeira imponente. Ele desce os degraus, senta no banco dos réus e, de forma totalmente voluntária, pede para receber a sentença máxima. Nossa, é tipo um roteiro de um filme jurídico bem mirabolante, né? Pois é, parece ficção, mas a nossa missão hoje é desbravar exatamente como isso ocorreu na realidade. Nós vamos explorar os conceitos monumentais contidos no livro Teologia Sistemática. Ah, um clássico absoluto. Sim, escrito pelo gigante da teologia Louis Berkhof. E o nosso foco hoje vai ser uma sessão que, olha, vira nossa compreensão de ponta cabeça. É a parte sobre os estados de Cristo e, de forma bem específica, o estado de humilhação. Sabe que esse tema é um ponto de partida brilhante para a nossa análise, né? Porque, ao longo dos séculos, a humilhação de Cristo acabou sendo reduzida meio que só à dor física dele. É verdade. A gente logo pensa naquelas cenas de flagelo, no sofrimento corporal. Exato. Mas quando a gente lê o texto do Berkhof com o cuidado que ele merece, a gente descobre que estamos lidando com um quebra-cabeça jurídico e cósmico muito mais intrincado. Uma verdadeira arquitetura legal, não é? Isso. É uma arquitetura legal tão, mas tão perfeita que simplesmente mudou o curso da história humana. Não é só sobre alguém que sofreu uma dor terrível. Nós estamos falando de um reposicionamento radical perante a lei suprema do universo. Essa ideia de arquitetura legal é fantástica. E para que quem nos ouve agora consiga visualizar isso claramente, acho que a gente precisa desfazer um nó conceitual logo de cara. Ah, a diferença entre estado e condição, certo? Isso mesmo. No nosso dia a dia, a gente usa essas palavras meio que como sinônimos. Tipo, o estado do meu carro ou a condição do meu carro. A gente quer dizer a mesma coisa. É, no uso comum, sim. Mas a nossa fonte de hoje traça uma linha de giz bem grossa entre essas duas palavras. Berkhof insiste que entender a diferença entre elas é a única chave para entender o que realmente foi a humilhação. E sem essa distinção, a doutrina inteira desmorona. Berkhof propõe olhar para isso com as lentes do direito mesmo. O Estado diz respeito à posição que alguém ocupa perante a lei. Certo. E a condição? A condição refere-se à maneira de viver que resulta dessa posição. É uma relação direta de causa e efeito. Então, vamos tentar trazer isso para a analogia do tribunal, que me parece ser a forma mais visual de entender tudo isso. Manda lá. Imaginem que uma pessoa está sendo julgada. O momento exato em que o juiz bate o martelo e declara que o réu é culpado, esse é o instante em que o estado da pessoa muda. Exatamente. Ela perdeu o estado de cidadão livre. Fim, e assumiu o estado legal de condenado. Aí, a cela fria para onde ela vai depois, a falta de liberdade, a comida ruim, aquele isolamento todo. Tudo isso aí é a condição. Isso, o estado vem primeiro e a condição é o resultado inevitável dele. Mas como o Berkhof aplica isso à figura de Cristo? Eu fiquei muito curiosa com essa parte. Então, ele aplica mostrando que Cristo não apenas experimentou a condição de sofrimento, sabe? O frio, a fome, a dor física. Mas que isso tudo só aconteceu porque ele assumiu um estado de culpa perante a lei divina. O texto aborda muito que a teologia chama de aliança das obras. Que seria tipo o contrato original de Deus com a humanidade lá no Éden, certo? Exato. A regra era clara: obedeça e viva, desobedeça e morra. A humanidade, como nossa representante, quebrou esse contrato e contraiu uma dívida legal infinita. E aí entra o estado de humilhação. Perfeito. Significa que Cristo, que é o supremo legislador, colocou a si mesmo debaixo dessa mesma lei que ele próprio criou. Ele assumiu o estado legal de devedor e réu para poder representar a humanidade. Nossa! Então toda a tristeza e a dor que ele suportou foram apenas a condição gerada por essa nova posição forense. É de explodir a cabeça pensar que o criador da lei se submete às sanções punitivas do seu próprio Código Penal? Sim, é um nível de submissão muito profundo. Que estrutura toda a lógica da salvação, simplesmente desapareça das discussões em algum momento.
O famoso apagão do século XIX. Pois é. Berkhoff menciona que os teólogos praticamente pararam de falar sobre os estados de Cristo. O que causou esse apagão na história da teologia? Olha, esse apagão tem nome e sobrenome, viu? Berkhoff aponta fortemente para a influência de um teólogo chamado Friedrich Schleiermacher e de todo aquele liberalismo teológico da época. Ah, entendi. Uma mudança filosófica. Exato. Uma mudança profunda na forma como as pessoas enxergavam Deus. A teologia daquela época passou a focar quase exclusivamente na ideia de um Deus imanente. Imanente. Tipo uma visão meio panteísta, onde Deus é uma essência que flui em todas as coisas e está misturado com o mundo? Apenas aquela energia que sustenta a natureza. Me lembra muito a ideia da força naqueles filmes de ficção científica, sabe? É uma ótima analogia. Bem diferente de uma pessoa sentada em um trono emitindo decretos. Totalmente diferente. E qual é a consequência filosófica dessa mudança? Se Deus é só uma energia difusa na natureza, a ideia de um Deus transcendente perde força. Um rei soberano que está acima da criação, estabelecendo uma lei moral objetiva. Exato. Essa ideia deixa de existir. E, consequentemente, a ideia de um tribunal cósmico desaparece por completo. Ah, faz todo sentido. Porque se não existe um tribunal, não existe um juiz. E se não existe um juiz, não existe uma sentença. Logo, a ideia de mudar de estado legal perde totalmente o sentido, né? Perde mesmo. Como alguém pode assumir um estado de culpado se a própria ideia de justiça forense, de um tribunal, foi apagada? Ao remover a lei objetiva de Deus da equação, aquela teologia reduziu Jesus a ser apenas, tipo, um excelente mestre de moral. Ou uma influência espiritual elevada. Apenas. Exato. Eles ignoraram completamente a engrenagem jurídica da qual Berkhoff trata. Sem reconhecer a lei e o tribunal, não há como haver um estado de humilhação nem de exaltação. Bom, já que restauramos o tribunal aqui na nossa conversa e estabelecemos que a humilhação é essa mudança de estado, eu quero entender como a engrenagem começou a girar na prática. O texto aponta a encarnação como o primeiro estágio. Sim, é um marco zero dessa humilhação. E aqui o Berkhoff levanta uma bandeira vermelha muito interessante. Ele bate na tecla de que é perigoso dizer que Deus se fez homem. Ele prefere 1000 vezes a frase bíblica, o verbo se fez carne. É um detalhe que faz toda a diferença. Pois é. Para quem não está acostumado com aqueles debates antigos dos concílios, essas duas frases parecem idênticas. Qual é o problema prático de dizer que Deus virou homem? É que na teologia sistemática, as palavras precisam funcionar como bisturis. A precisão é vital. Dizer que Deus se fez homem pode dar a entender que toda a Trindade encarnou. Ah, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso, o que seria um erro grave, pois foi especificamente a segunda pessoa, o Verbo, que assumiu a natureza humana. Entendi. Além disso, a palavra virou ou se transformou sugere que ele deixou de ser Deus para ser homem, sabe? Como a água que deixa de ser líquida ao se transformar em gelo. E a tradição reformada foge disso, não é? Foge totalmente. Eles usam dois termos gregos essenciais tirados dos escritos do apóstolo Paulo, kenose e tapeinoses. Ah, estamos falando daquela famosa passagem da carta aos Filipenses, aquela que diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Essa mesma. A palavra kenosis refere-se a esse esvaziamento. Mas o texto do Berkhoff esclarece brilhantemente o que isso não é. O Verbo não esvaziou de si a essência divina. Então ele não perdeu a divindade? De forma alguma. Kenosis significa renunciar à majestade divina, aquela glória visível que ele tinha desde a eternidade, para assumir a forma de um servo. Ele continuou sendo o imutável Filho de Deus. E o segundo termo, tapeinoses? Esse vai um passo além. É o ato de rebaixar-se para ficar sujeito às exigências e maldições da lei. O ponto central aqui é que a encarnação não foi uma subtração da sua divindade. Foi a adição de uma natureza humana completa. Perfeitamente. Corpo e alma adicionados à sua pessoa divina. É uma matemática de adição, não de subtração. Ele contraiu um caráter particular para poder operar dentro das regras da humanidade.
O que nos leva a um dos pontos que mais me impressionaram nessa leitura, o nascimento virginal. Ah, esse ponto é crucial. Sendo muito honesta, muitos que estão nos acompanhando agora provavelmente enxergam a concepção sobrenatural apenas como um detalhe poético. Tipo, para deixar a história do Natal mais bonita. É comum pensar assim, mas é um equívoco. Sim, porque a fonte argumenta que esse milagre tem uma função jurídica e técnica inegociável. O que aconteceria nas engrenagens desse tribunal cósmico se Jesus não nascesse de uma virgem? O plano inteiro colapsaria legalmente. Berkoff traz esse debate refutando um grupo antigo chamado anabatistas. Eles defendiam a ideia de que Cristo trouxe o seu corpo já pronto do céu. Sério? Sim, e que Maria serviu apenas como um canal de passagem. Então, na cabeça desse grupo, Maria era quase como um portal de teletransporte de ficção científica. Ele simplesmente cruzou o espaço e atravessou por ela, sem herdar absolutamente nada do DNA da nossa espécie. Essa metáfora do teletransporte resume muito bem o erro deles. Berkhoff adverte que, se isso fosse verdade, a salvação seria impossível. Pensa no direito. Para que alguém possa assumir as dívidas de um grupo e atuar como seu representante legal, essa pessoa precisa pertencer a esse grupo. Ah, claro, tem que ser parte interessada, por assim dizer. Exato. Se Cristo veio como uma espécie nova e fabricada no céu, ele não é descendente de Adão, e sendo de fora da raça humana, ele não tem legitimidade jurídica para substituir a humanidade no tribunal. Ele precisava, obrigatoriamente, derivar da nossa linhagem humana natural. Obrigatoriamente. Mas espera aí, porque agora a gente bate de frente com um paredão teológico enorme. Qual? Se ele tem que derivar da nossa linhagem natural e se ele fosse concebido da união comum de um homem e uma mulher, ele herdaria a mesma quebra contratual que estamos tentando resolver, né? O pecado original. Sim, a velha dívida de Adão. Ele nasceria como um réu endividado, precisando ele mesmo de um salvador. É um paradoxo jurídico gigante. Como Berkhoff resolve essa equação aparentemente sem saída? Através da operação do Espírito Santo no ventre de Maria. É aqui que vemos a perfeição do mecanismo divino. A concepção sobrenatural garante duas coisas simultaneamente. Quais são? Primeiro, ao nascer do ventre de uma mulher humana, ele herda a natureza humana real, tornando-se plenamente apto para nos representar. E segundo, por não ter tido um pai humano na sua geração, a pessoa dele, o seu eu, não foi incluído na aliança quebrada de Adão. Uau, então o Espírito Santo meio que blindou essa concepção. Exato. O Espírito Santo santificou a natureza humana de Cristo desde o primeiro milissegundo. Ele entrou no mundo como um humano real, mas totalmente livre da culpa forense e da corrupção moral. É um feito de engenharia legal perfeito. Permitiu ao segundo Adão entrar na história com a ficha limpa, pronto para pagar a dívida. Simplesmente impecável. O milagre não é um mero espetáculo de poder, então. Ele é a única chave que conseguia destrancar a fechadura da justiça divina. Sem dúvida. E, tendo entrado no mundo perfeitamente puro e sob a lei, a trajetória dele a partir daí não foi um passeio tranquilo até a semana da crucificação, né? Geralmente a gente coloca todo o peso da humilhação só no evento da cruz. É o que a maioria faz. Mas Berkhoff argumenta que o sofrimento foi contínuo, desde a manjedoura. A teologia define isso como sofrimento progressivo. Progressivo. Sim. Nós erramos muito ao quantificar a humilhação apenas por meio das chicotadas romanas. A humilhação estava na própria existência diária do Senhor da Glória, vivendo a vida restrita de um servo. Ele sofreu no corpo e na alma durante toda a sua vida. Sabe, eu fico tentando imaginar a carga psicológica disso tudo. Uma pessoa que possui uma santidade absoluta, um amor perfeito e é obrigada a conviver diariamente em um ambiente afogado na falsidade. Corrupção política, doença, egoísmo. Tudo isso. E ainda por cima com a consciência de que cada dia o aproximava de um fim trágico que ele já conhecia de antemão. É pesado. E a nossa dificuldade em imaginar isso vem do fato de que a nossa própria percepção do mal é anestesiada, sabe? Como assim anestesiada? O texto aponta que a capacidade de alguém sofrer é diretamente proporcional à sua perfeição ética. Como nós somos falhos,
Nós toleramos a maldade com certa facilidade, a gente se acostuma. Ah, é verdade. A gente liga a TV e já nem se choca tanto. Pois é. Mas a natureza perfeitamente pura de Cristo sentia um choque violento e uma aversão profunda a cada pecado ao seu redor. O fardo foi crescendo progressivamente enquanto ele carregava de forma vicária o peso da humanidade corrompida. O que me faz pensar nas tentações que ele enfrentou ao longo desse trajeto. Sei que muitos que estão nos acompanhando agora devem se perguntar: se a teologia diz que Jesus é Deus e que ele não podia pecar, a tentação no deserto foi só um teatro. Uma peça com cartas marcadas. É uma dúvida clássica. Sim. Como pode haver tentação real se não existe a possibilidade de queda? Esse é um dos dilemas mais profundos da cristologia. Berkhof desata esse nó esclarecendo a diferença entre a impossibilidade de pecar e a realidade da pressão sofrida. Então, a pressão era de verdade. Muito de verdade. O fato de Cristo possuir uma vontade santa inquebrável não significa que os ataques não tinham força letal. Ele mostra que as tentações não foram apelos a desejos corrompidos, porque Cristo não os tinha. Então ele foi tentado no que exatamente? Elas foram investidas pesadas contra instintos naturais e legítimos da natureza humana dele. Como, por exemplo, o instinto básico de sobrevivência ou a necessidade de comer e beber. Exato. Sentir fome extrema após 40 dias no deserto é um instinto super legítimo. Sentir pavor diante da tortura e da morte que se aproximavam no Getsêmani é a reação de preservação mais natural que existe num corpo. O corpo não quer morrer. Lógico. E o que Satanás fez foi tentar usar essas pressões legítimas para forçar Cristo a satisfazer essas necessidades fora da vontade do Pai. O fato dele não ter cedido não diminui a dor do processo. Na verdade, a maximiza, né? Com certeza. Existe um pensamento clássico que ilustra isso perfeitamente. Só quem suporta a tempestade até o fim sente a força total do vento. Uau! Como nós caímos nos primeiros minutos de ventania, a gente nunca conhece a pressão máxima da tentação. Exatamente. Cristo sentiu o vendaval absoluto e permaneceu de pé. O sofrimento de resistir a isso foi agonizante. Uma metáfora cirúrgica. E depois de resistir a toda essa pressão ao longo da vida, chegamos ao clímax, a morte dele. Mais uma vez, voltando à ideia da arquitetura, legal, um detalhe levanta muitas sobrancelhas. O julgamento romano. Sim. Por que o julgamento perante Pôncio Pilatos? Se ele precisava apenas morrer como sacrifício, por que não faleceu de causas naturais? Ou num apedrejamento por uma multidão enfurecida, sem formalidades? Por que envolver a máquina judicial de Roma? Porque a morte, nesse contexto todo que estamos desenhando, não poderia ser apenas uma tragédia ou um acaso. Precisava ser a execução formal de uma pena. Então se ele morresse de velhice ou num assalto, não haveria um atestado oficial da cobrança da dívida? Exato. Roma possuía naquele momento histórico a mais alta jurisdição do mundo conhecido. O sistema jurídico romano era o auge da jurisprudência humana. Então a sentença emitida por um juiz romano oficial como Pilatos serviu como a representação terrena da própria sentença do tribunal divino contra o pecado. É muito irônico notar isso. Pilatos lava as mãos, declara ele inocente de crimes civis repetidas vezes, mas ao ceder à pressão política e emitir a sentença de crucificação, o juiz humano legitima o sacrifício no sistema legal. É a soberania divina operando através da justiça humana falha. E a crucificação em si carrega um peso ainda maior, certo? Não era apenas uma forma brutal de morrer, era uma forma desenhada para comunicar algo espiritual. O método de execução é vital na teologia reformada. A crucificação nem era uma prática judaica. Era o castigo romano reservado aos escravos rebeldes e aos piores criminosos. Mas sob a lente da lei de Deus revelada a Moisés, havia uma estipulação clara lá em Deuteronômio. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Exatamente. Para que as extremas exigências penais da lei fossem satisfeitas, o substituto precisava suportar a forma específica de morte que atestava, pública e legalmente, que ele estava recebendo a maldição divina. Ele literalmente absorve o estado de amaldiçoado. Literalmente. Mas a humilhação ainda não encerra quando ele dá o último suspiro na cruz, pelo que vi.
A fonte relata mais 2 estágios, o sepultamento e a tão debatida descida ao Hades. Sim, 2 pontos que costumam gerar muita confusão. Sobre o sepultamento, há uma conexão direta com o livro de Gênesis, não é? Não se tratava apenas de provar que ele morreu. Não tem um peso teológico enorme. O sepultamento é o selo daquela sentença proferida lá no início da humanidade. Tu és pó e ao pó voltarás. Nossa, O Senhor da vida, aquele que sustenta o cosmos, teve seu corpo inerte envolvido em panos e depositado no lugar da corrupção, debaixo da terra. É a concretização física máxima do esvaziamento, da tapenoses. isso nos prepara para o estágio final e acho que o mais complexo abordado por Berkov, aquela frase do credo apostólico, desceu ao inferno, ou Hades. Aqui a gente entra num campo minado. Pois é, quando as pessoas leem desceu ao inferno, a imagem que vem à cabeça é quase literal. Jesus pegando tipo um elevador espiritual, descendo aos abismos subterrâneos, lutando com demônios. É uma visão bem cinematográfica. Mas como Berkov lida com essas interpretações mais místicas? Estou curiosa. Ele lida com isso de forma bem analítica, descartando essas visões passo a passo. Ele argumenta contra aquela tradição que afirmava que Cristo foi ao limbo para resgatar os santos do Antigo Testamento. Ah, certo. Ele também refuta partes da tradição luterana, que acreditavam que essa descida já era o primeiro passo da vitória dele, tipo uma marcha triunfal no submundo para expor os demônios. E qual é a posição dele, afinal? Para Berkov, apoiado firmemente em João Calvino e na tradição reformada, a descida ao inferno pertence estritamente ao estado de humilhação e deve ser entendida de uma forma metafórica, existencial e judicial. Existencial. Vamos tentar traduzir o peso dessa dor para quem nos ouve. Se não foi uma viagem geográfica para debaixo da terra, o que de fato aconteceu? A descida ao inferno refere-se às inenarráveis angústias de alma que Cristo suportou no Getsêmani e, de forma suprema, nas horas de trevas na cruz. Então, ele viveu o inferno na cruz? Sim, pensa da seguinte forma. O inferno não é primariamente um lugar de fogo físico, mas é a experiência do total abandono da graça e o derramamento puro da justiça vingadora de Deus. Meu Deus. Quando ele grita na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Era exatamente isso. Ele desceu ao inferno da separação judicial enquanto estava fisicamente pendurado na madeira. Essa explicação muda completamente a forma como a gente vê a cruz. Acho que a gente pode usar uma analogia financeira para ilustrar esse mecanismo da justiça. O que acha? Excelente ideia. Vá em frente. Se a humanidade acumulou uma dívida cósmica infinita, e o nosso saldo para pagar isso é finito, nós levaremos a eternidade inteira pagando em pequenas parcelas de sofrimento que seria o inferno eterno. Faz sentido. Mas o que Cristo fez foi diferente. Sendo um ser infinito, ele tinha fundos suficientes para pagar a dívida inteira à vista. Ele pegou toda a eternidade do inferno que nos estava reservada e a comprimiu naquelas poucas horas na cruz. Foi um pagamento monumental em um espaço de tempo curtíssimo. Olha, essa é uma forma perfeita de visualizar. A essência de uma pessoa infinita sofrendo ativamente a ira de Deus resultou em um valor infinito de pagamento. E isso consuma o perfeito estado de humilhação. Exaurindo as punições. Sim, o Supremo Legislador assumiu o pior estado possível, esgotando todas as sanções penais do seu próprio tribunal. E Berkov faz questão de lembrar que ele não fez isso forçado por nenhuma contingência externa. Foi voluntário. Totalmente. Ele esvaziou a si mesmo, movido exclusivamente pelo conselho eterno da Trindade e por um amor insondável por criaturas que quebram leis. A imensidão da graça. E isso nos leva à reflexão provocativa de hoje, algo para todas que nos ouvem levarem suas mentes pelo resto da semana. É sempre bom deixar algo para martelar na cabeça. Quando a gente desvenda toda essa engenharia legal e retocável, o verbo assumindo a nossa matéria sem herdar a nossa falha, a submissão exaustiva a uma vida de dores, a condenação validada pela maior corte humana da época e a compleção do próprio inferno em uma tarde, como isso transforma a maneira que valorizamos a nossa ressurreição espiritual? É uma pergunta de peso. Diante de um resgate que exigiu tamanha e assustadora precisão,
qual passa a ser o verdadeiro peso, a verdadeira gravidade da palavra graça. É uma constatação que deveria nos deixar em completo silêncio reverente. Sem dúvida alguma, a graça verdadeira só se revela em todo o seu brilho quando a gente tem a coragem de olhar para o fundo do abismo da humilhação que foi necessário para comprá-la. Exatamente isso. Nossa jornada de hoje chega ao fim, mas eu informo claramente aos ouvintes que teremos um novo episódio explorando este mesmo livro maravilhoso, A Teologia Sistemática de Louis Berkhof, em breve. Há tesouros imensos ainda esperando para serem desbravados nessa obra. E eu estarei a postos para o próximo capítulo. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Que Deus abençoe todos os ouvintes.